O Repórter MT está recebendo aqui em seu estúdio o deputado Janaína Riva, que vem aqui ao nosso estúdio pela segunda vez. Ela veio ano passado. E agora no novo estúdio, né, deputada? A gente dá as boas-vindas à senhora aqui ao Repórter MT. E a primeira pergunta não poderia deixar de ser a RGA, que no fim da semana que passou, não é, o governador Pedro Taques fez uma nova proposta aos servidores que estão em greve. Excelente proposta. E que não aceitaram e mantiveram. Tão excelente que os servidores rejeitaram essa proposta. Mas, enfim, qual a avaliação da senhora quanto a essa proposta e a todo o movimento grevista que está acontecendo aí? Bom, Paulo, primeiro eu quero parabenizar o Repórter MT, o estúdio não ficou lindo, e dizer para você que essa questão da RGA, desde o início, faltou um diálogo do governador. Ele encabeçar essa negociação com os servidores públicos. Os servidores se sentiram desprezados, sabe? Então, o clima da greve, ele vai ficando mais tenso e a situação vai ficando mais crítica a cada dia que passa. Porque o servidor entende tudo isso como um grande desrespeito, que ao meu ver também eu também assim considero. Né? Eles já aceitaram parcelamento no ano passado, mas não tinham a mínima ideia de que esse ano o governo se oporia, até porque nós aprovamos isso dentro da Assembleia, nós tínhamos um mínimo na LDO de 7,5%, o Emanuel até propôs o pagamento do RGA integral como obrigatório também, mas foi vetado pelo governo. Mas era o nosso objetivo, dar um respaldo para esses servidores públicos, porque realmente as contas que no ano passado fechavam em R$600, vamos supor, hoje elas estão 800. É mais ou menos nessa proporção que se cresceram as despesas. Então o RGA, ele é um reajuste, às vezes as pessoas acham que é um aumento. Tem muita gente que fala, mas não tem que falar em aumento agora, nós estamos em crise, etc. Só que você vê que tem um contrassenso muito grande. Não tem aumento para servidor, mas agora acabou de passar na Câmara Federal aumento para os ministros. Você sabe que isso é um efeito cascata. Impacta em aproximadamente 58 bilhões, que ontem até eu conversava com um advogado, ele falou para mim, Janaína, isso aí vai chegar em 100 bilhões. Esse impacto de 58 bilhões é uma estimativa que eles fazem. Né? Então, você vê que é um contrassenso, né? Quer dizer, o governo não consegue pagar o RGA dos servidores, em contrapartida a União vem e faz um reajuste geral aí de salários no nosso país e acaba criando uma situação muito desigual. Eu já vi você, deputada, e também outros colegas seus da oposição especialmente, apontarem que, ao contrário do que o governo tem afirmado, tem sim recurso em caixa, tem excesso de arrecadação, essa alegação de que não tem, que está em crise, que não há recurso, isso não procede. Não, Paulo, na verdade, para você ter uma ideia, dezembro do ano de 2015, nós tivemos a maior arrecadação da história de Mato Grosso, da história. Foram 2 bilhões de reais, só em dezembro. Dados oficiais, você está dizendo? Dados oficiais, da tabela do governo, do próprio governo. Abril desse ano, nós tivemos a segunda maior arrecadação da história do nosso estado, que foi 1,6 bi. Então, assim, eu sei que nós vivemos um momento de crise, de dificuldade, o estado realmente está travado. Considero também que alguns aumentos foram tanto quanto irresponsáveis no passado, né? Mas foi pressão da própria categoria, o governo cedeu, e eu vejo que nós precisamos sim mudar muita coisa, mas a gente precisa de uma reforma administrativa. Agora, essa questão do RGA, o que nós falamos dentro da Assembleia é o seguinte: nós temos hoje forma de pagar o RGA, o governo tem recurso para isso. Agora, ele precisa ser tratado como prioridade, porque sem o servidor público, que é o pilar do nosso Estado, o nosso maior patrimônio, o Estado não anda. Então, eu vejo que o governo talvez não está tendo essa sensibilidade e não vê o quanto uma greve ela traz de prejuízo econômico e financeiro para o nosso Estado. E político porque o Estado também. Não, mas o Estado deixa de arrecadar. Vamos falar assim, se a gente está preocupado com o dinheiro, olha, eu sou capaz de dizer a você que se a greve ela se arrastar por muito tempo, o prejuízo vai ser mais do que os 260, 300 milhões que ele precisa pagar de RGA. Pode esperar, porque é natural, entendeu? Ele deixa de receber no Detran, por exemplo, ele deixa de atender, o Detran arrecada 1 milhão por dia. 1.200.000 por dia. 1.200.000 por dia. Então, se o Detran parar, é 1.200.000 a menos por dia que entra para o cofre público. Estamos com 5 dias já de paralisação, então já são... 5 milhões já passou, porque são 6 milhões. 6 milhões. 1.200.000. Então, a preocupação é essa. Nós precisamos fazer as coisas funcionarem.
né? Então precisa de uma reforma no Estado. Agora, essa questão da reforma, ela tem que ser tratada após o pagamento do RGA, porque o pagamento era para ter sido feito a partir de janeiro, né? E aí se arrasta até maio o prazo. Então, se não pagar, Paulo, aí a gente vai entrar num bolo de neve. O governo chega o absurdo de propor 6%, e ainda propõe uma parcela para março, e aí o RGA do ano que vem, Paulo? Então, é isso que eu quero analisar contigo, deputado Janaína. 6%, eram 5%, ele entende que houve evolução, agora foi para 6%, né? 6%, esses 6% ainda estão aquém dos mais de 11%, que é o que está pedindo a categoria. Não, e muito aquém, né? Agora, e aí... Aí o governo está dizendo o seguinte, assim, ó, primeiro vocês aceitem os 6%, depois a gente conversa sobre os demais 5%. É igual o governo propor para a Assembleia a redução do duodécimo, agora levar a LDO, antes de resolver um problema como esse, antes de quitar as emendas parlamentares. Então você vê assim que o governo realmente ele é desrespeitoso, sabe? Ali tem muito cacique para pouco índio na gestão do governador Pedro Táxi. É muita gente se empoderando, achando que está acima de tudo, poderoso, muito secretário glamuroso e que não tem essa humildade de tratar tete a tete com os servidores. A falta de humildade dos secretários é um reflexo do governador? É claro que é um reflexo do governador. Eu fiquei espantada, inclusive ontem uma declaração do Carlos Fávaro, que ele falava e ele fazia uma chacota em torno do Zeca Viana, e o Zeca Viana que considerava o Carlos Fávaro um parceiro, um amigo. Então você vê que até a postura do vice-governador já está sendo reflexo das atitudes do próprio governador, né? Porque pelo que o Zeca Viana me disse, ele falou: Janaína, o Carlos é meu amigo e tal. Fui ver a declaração dele debochando do Zeca Viana, porque o Zeca Viana disse uma verdade, que a SEMA é uma porcaria e que nada anda lá dentro. Isso é uma realidade. Se nós estamos tentando desmate legal hoje no Estado, pode ter certeza que é o reflexo da falta de desburocratização na liberação de projeto de manejo. Se estivesse liberando o projeto de manejo, se o Estado anda em conformidade, por que vai trabalhar ilegal? Não tem necessidade de trabalhar ilegal. Então, o Zeca atribuiu a burocratização da SEMA como um reflexo de tantas apreensões de madeiras ilegais que estão sendo presas aí. E essas pessoas precisam trabalhar. O madeireiro tem funcionário, e muitos. Né? Aproximadamente cada serraria ela tem de 100, 150 funcionários. As grandes madeireiras passam de 200 funcionários. Então, assim, como que fica? Fica sem trabalhar porque o Estado não funciona? Então, o Estado ele não está dando oportunidade para os nossos empresários, para os nossos produtores trabalharem. E a senhora está falando de um prejuízo material, né? Agora tem outro prejuízo que é o de imediato, né? Por exemplo, as crianças estão sem colégio, estão sem escola. As pessoas, os pacientes estão sem atendimento nas unidades de saúde. Os presídios estão sem visitas, e isso você sabe que daqui a pouco a gente corre o risco aí de haverem rebeliões nos presídios. Porque começaram a ficar sem visitas na semana passada, não recebem mais ninguém, os agentes não permitem. Então, a greve, ela tem que ser respeitada. O que eu falei lá na Assembleia, eu até falei com meus colegas deputados, não sei se você viu, mas eu chamei a atenção, eu acho engraçado, o deputado que vai na tribuna para ele falar que os servidores têm que aceitar os 5% e entender o momento de crise. Aí eu fiz até uma sugestão, falei: olha, você acabou de aumentar o salário dos ministros, vai aumentar os dos deputados estaduais. Eu quero ver se esses deputados estaduais, que têm essa visão com relação aos servidores, se eles vão abrir mão do reajuste deles, olhando para a crise. Eu quero ver isso. Eu vi seu comentário, seu pronunciamento sobre isso na tribuna. E agora, nessa questão ainda do RGA e quando fala também do duodécimo, está faltando na sua avaliação que uma organização política dentro do núcleo do governo, porque não está se entendendo muito ali o contexto, a impressão que passa é que não está havendo uma compreensão política em torno da gravidade que é a greve, que é essa redução de duodécimo dos poderes também. Não, eles não entendem. É uma pergunta, a senhora acha que está faltando esse entendimento político, essa organização política? Claro que falta, Paulo. As pessoas falam: Janaína, qual que é o ponto que você mais bate no governo? A falta de diálogo. Eu li um artigo do Onofre Ribeiro, nossa, ele colocou ali tudo, absolutamente tudo que eu penso. O governo se comunica através da mídia, ele usa a mídia como seu interlocutor, isso é muito perigoso. Antes de você divulgar qualquer coisa, você tem que ter um debate sobre o tema. Do duodécimo, por exemplo, contido aí, a proposta contida na LDO, seria um exemplo disso. Né? É um exemplo. Não há um entendimento, porque um pensa, de uma forma, que é 15%, o governo compreende que é 15% de redução, a Assembleia, com seus estudos, teria chegado a 21%. Paulo, eu vou já te adiantar uma coisa. Essa questão do duodécimo, como que você trata? Você trata todos os poderes e instituições iguais. Não tem como.
Não tem como ser tratado igual. Olha o número do Ministério Público. A quantidade de servidores, a quantidade de municípios onde atua. Por exemplo, um exemplo, Tribunal de Justiça. Como que você vai comparar com a Assembleia e com o Tribunal de Contas? Não tem como comparar. Não tem, porque o volume deles vai crescendo. E não é a Assembleia, não é o caso da Assembleia. Nós somos em 24. Então, a Assembleia não vai aumentar o número de deputados, não pode ficar aumentando o número de servidor, até porque a história é LRF, também a gente já tem um número de comissionados que é o bastante já para a casa funcionar. Então, a Assembleia, o TC, não podem ser colocados no mesmo patamar do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Tudo bem que lá no ano passado o reajuste deles foi muito maior com relação à Assembleia Legislativa, mas na minha opinião, e aí é uma opinião política e não com base em dados, mas o governador ele tentou isolar a Assembleia, enfraquecer a Assembleia, querendo aumentar o dos outros poderes e instituições e deixar a Assembleia isolada. Mas o que não teve resultado nenhum. Até porque, como eu te disse, a Assembleia tem o seu orçamento que é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Eu não sou contra devolver o dinheiro, eu sou contra reduzir do 10º. Porque isso deixa o deputado muito dependente, a Assembleia muito de pires na mão para o governo, isso é muito perigoso. A Assembleia não pode, principalmente a Assembleia, porque a Assembleia é quem fiscaliza o governo, quem fiscaliza, isso é muito importante, por isso a importância da independência da Assembleia. E ali dentro também é onde você criam ali todos os projetos de lei, etc., que vão, às vezes, de encontro com o interesse do Executivo. Está havendo uma falta de comunicação aí, não, deputada? Porque eu conversei com o secretário Paulo Taques sobre isso, né? A questão da redução do 10º. Ele disse que isso foi um almoço acordado entre os presidentes poderes. Não, isso é uma mentira. Quando o Paulo Taques fala isso, é uma mentira. Até porque... Por exemplo, foi na semana que passou. Você vê como que é a imaturidade política, o desconhecimento político. Ele tem que ter a noção de que ali tem 24 deputados iguais. Essa decisão não passa só pela mesa diretora. Essa decisão ela vai a plenário. Quem determina, e o Paulo Taques e o governador Pedro Taques têm que entender isso, quem determina o repasse dos poderes e instituições é a Assembleia Legislativa, não o governo do Estado. Então o debate, Paulo, pode ter certeza, ele vai se arrastar por muito tempo. Porque lá dentro da Assembleia é onde nós vamos colocar isso agora. A questão da diferença de cada um dos poderes e instituições, que não podem ser tratados da mesma forma. Eu vejo constantemente o Ministério Público chamando promotor, eu vejo constantemente o Judiciário chamando juiz. A demanda é crescente deles. E não é o caso da Assembleia. E tem o PCCS também. Agora, Paulo, eu não sou contra devolver, tá? Eu sempre... Às vezes as pessoas mas você não quer ajudar o governo? Não. O presidente, se ele quiser, Paulo, ele pode devolver tudo que ele tem em caixa. Eu não tenho nenhum problema com isso. Esse dinheiro é público mesmo. Se ele quiser devolver os 120, ele que devolva. Agora, o que nós estamos exigindo? A apresentação da reforma administrativa do governador. A reforma administrativa, porque é o seguinte, não adianta nada, gente, a Assembleia devolver esse dinheiro e o Estado continuar com esse tanto de comissionado, essa máquina pesada. Então, assim, eu vejo uma confusão, um conflito de interesses muito grande, sabe? Eu vejo o deputado lá que tece críticas ao meu posicionamento como deputada, mas fica falando que o Estado está em crise, que o governo a máquina está cheia, que não pode, e nomeando um monte de cargo comissionado para eles. Então, isso não pode acontecer. Os deputados têm que entender que estão ali em defesa do parlamento e não em defesa do governo do Estado, que é muito diferente. Eles podem defender o governador, mas não defender essas confusões administrativas que o governo vem fazendo. A senhora não citou o nome, mas eu vou provocá-la, porque, afinal de contas, a senhora já me disse em entrevista, numa outra entrevista, que o deputado Wilson Santos seria um desses, não, eu fiquei abismada em saber... É aproximado o valor de cargos, então eu prefiro nem citar, e eu acho que muito menos a Casa Civil vai me ceder se eu requerer nome de quem o deputado indicou, tenho certeza que a Casa Civil não vai fazer isso, mas os mais assim, o irmão do Wilson tá lotado no governo, o cunhado do Wilson é secretário do governo, então assim, poxa, aí fica fácil, é cômodo, mais cômodo, não é? É cômodo, né? Você ficar defendendo desse jeito, poxa, faz um ato de grandeza. Vai lá então, vamos falar que está em crise. Eu quero que ele faça igual aquele juiz que apresentou um requerimento abrindo mão do aumento relacionado ao aumento dos ministros, né? Que, como eu te disse, é um efeito cascata. Um juiz apresentou um documento dizendo que ele abre mão do reajuste dele, que ele não quer, porque entendendo o momento de crise que vive o país e o Brasil e
E da mesma forma, por que o Wilson não faz isso? E também não faz outro ato de grandeza? Olha, governador, exonera todos os meus comissionados. Mas olha, eu queria ver muito isso. Como eu queria ver os deputados chegarem e falar, não, nós vamos abrir mão de todos os nossos comissionados para ajudar o governo. Se o Paulo Taques, que o senhor está falando tão bem dele aqui, ele chegar e Janaína, o governador pediu para que eu sentasse com Vossa Excelência aí, o que a senhora quer? O Paulo Taques, ele é arrogante, ele acha... O Paulo Taques, ele é arrogante, Paulo. Ele acha que ele é endeusado, sabe? Ele tem um ego que não tem tamanho, sabe? O Paulo, assim, o que, na minha opinião, até o Pedro chega a ser o ponto, o Pedro ser mais humilde que o Paulo. Você não está implicando com o Paulo Taques, não? Não é questão de implicância. É o seguinte, quando você está num cargo como o Paulo está, ele está num cargo que é pago com dinheiro público, com dinheiro de servidor público, com dinheiro dos nossos impostos. Ele é servidor de todo o Estado. Todo o Estado, tal qual é o deputado estadual. Agora me responda, por que o deputado estadual ele atende todo mundo? Isso que ele é eleito pelo voto, o mandato é legítimo, não é nomeado pelo primo igual o caso do Paulo. Então, por que o deputado atende todo mundo, tem ligação com todo mundo, conversa, atende telefone, é abordado na rua e o deputado consegue lidar com essa situação e um secretário que está lá para amenizar, ele fica só tacando fogo, atirando fogo e inflamando a situação. Pagando fogo com gasolina? Não, olha, o Paulo era para ser um gerenciador de crise. Mas a senhora não respondeu o que eu perguntei. Se chegar a proposta do governo lhe dando cargos aí, a senhora muda de situação? A senhora muda de status? Jamais, eu nem quero. Aliás, Paulo, eu vivo falando que a gente não teria esse problema de procura de tanto de cargo, se a gente tivesse leis mais rigorosas com essa questão de ocupação de cargo público, sabe? Tem que ser proibido na sua Não, na minha opinião, por exemplo, dentro da Assembleia, eu vivo falando isso para os deputados, seria muito importante que nós tivéssemos lá, é lógico que hoje, eu até lá na Assembleia e em outros poderes também, em outras instituições, nós temos servidores comissionados que estão há 20 anos, 25 anos, esses eu trato com diferença, sabe? Mas essa questão de você ficar podendo deliberadamente, né, nomear cargos, você poder ficar a todo tempo nomeando pessoas, trocando de cargos, essa movimentação constante, ela acaba dando nisso aí, entendeu? Muito apadrinhado político, aí você vai colocando gente sem ter necessidade, muitas vezes, para poder contemplar a vontade alheia. Então, acho assim, gabinete de deputado, por exemplo, é óbvio que tem que ser de nomeação do deputado, até porque ali são cargos de confiança do deputado, né? São pessoas, não posso ficar lá com um servidor, por exemplo, que ele é aliado ao governador e é um concursado, poxa, vai inviabilizar meu trabalho ali dentro, entendeu? Então, isso eu acho importante. Agora, tinha que ter um controle maior disso, sabe? O Estado, o reflexo de tudo isso é o que a gente vê hoje. A máquina é completamente inchada, uma máquina que não funciona. Então, é uma preocupação que eu tenho. Tem a questão da retenção que o governo fez, não é? De 2015 para cá, que segundo a senhora chega a 70 milhões de reais, não é? Esse dinheiro aí, existe alguma programação ali da mesa diretora? Você já cobrou isso para que seja pago? Ou do governo para repassar? Eu até dei uma olhada no núcleo econômico da Assembleia, que foi o mesmo núcleo econômico que chegou ao entendimento desses 21%, que o governo fala que é 15%. E aí eles até me mostraram por quê, e lá no núcleo financeiro, para você ter uma ideia, de aproximadamente 460 milhões que a Assembleia recebeu no ano passado, nesse ano, a Assembleia receberia no ano que vem 380 milhões. Então é um impacto realmente muito grande. E essa questão que você disse da devolução, que eu tenho batido duro lá, é porque isso é crime de responsabilidade fiscal. É até um alerta ao governo do Estado, porque isso é uma pedalada fiscal. Você não pretende representar contra isso? Não, primeiro, quem deve fazer isso com relação ao governo é a mesa. O deputado não tem essa autonomia. Mas eu já fiz um requerimento que eu vou apresentar na Assembleia Legislativa, que a minha intenção nesse requerimento é que a mesa se posicione. Porque é o seguinte, Paulo, se o presidente não exigir, porque o presidente é do mesmo partido do governador, é do PSDB igual ao governador, ele fica sendo conivente com o que o governador vem fazendo com a Assembleia, a minha vontade é acionar judicialmente a mesa diretora da Assembleia. Porque esse é o meu papel, eu tenho que cobrar ali do meu presidente, que é ele que tem que cobrar do governo. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar inerte. Se eu ficar inerte igual nós estamos hoje, eu também vou ser conivente. Eu não posso ser conivente com isso. Eu falei pro presidente Guilherme, gosto do presidente Guilherme, respeito, mas eu falei para ele, você está sendo conivente e isso é criminoso. Você não repassar um poder, o que é garantido por lei. A questão não é o financeiro. A minha preocupação não é o dinheiro.
A minha preocupação é o repasse. Repassa, depois a Assembleia pode devolver, mas repasse. Porque isso é garantido por lei. Se eu não exigir o cumprimento de lei numa casa de leis, pelo amor de Deus, né?